Por favor, abra a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. Glória a Deus. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. Hoje nós iremos meditar no verso de número 7. Temos trazido algumas meditações nesse capítulo em alguns cultos. E hoje eu queria meditar com você apenas no verso de número 7. Hebreus fica aí mais para perto de Apocalipse do que de Gênesis, viu? É mais para o fim da sua Bíblia do que para o começo. Na minha Bíblia, por exemplo, é a página 1593. Não sei qual é na sua, mas deve ser parecido com isso. Se tem alguém perto de você que está sem Bíblia, empreste a sua Bíblia para ele, leia com ele, com ela. Importante que estejamos olhando para a palavra de Deus. Aproveito para dar as boas-vindas a todos os irmãos, amigos que nos visitam e desejar que Deus lhes abençoe grandemente a vida em todas as áreas. Pois bem, Hebreus capítulo 11, verso de número 7, diz assim a palavra do eterno Deus: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vou ler novamente apenas um versículo, Hebreus 11 e 7, que fique gravado nos nossos corações. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Queria convidar o pastor Zani para fazer uma oração pela meditação da palavra de Deus. Já cumprimento o poder de nossa santa e gloriosa paz, Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Amém, Deus. Jesus ama vocês. Amém. Pai também. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, envia, Senhor, esta mensagem direto para o nosso coração, Senhor. Amém. Não que nós queremos ouvir, Senhor, Amém. vai enviar nesta noite, Senhor, Amém. para nos doutrinar, para que possamos meditar depois ao ouvirmos esta palavra. Amém. Usa o teu cérebro, derrama a tua unção, Senhor, sobre o teu Espírito, tua sabedoria, teu entendimento e discernimento sobre ele, que ele possa ser usado como ferramenta, instrumento em tuas mãos para enviar a mensagem, o Evangelho. Glória a Deus. Que esta palavra edifica o meu coração, eu também preciso ouvir o teu chamado. Amém, Deus. Muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Glória. Conseguimos manter de pé. Obrigado, Senhor, pelo alimento espiritual que vai ser enviado agora. Eu creio, Senhor, que é o que nós estamos precisando. Amém. Ouvir nesta noite. Amém. Em nome de Jesus. Quem crê diz? Amém. Pastor, você sabe bonito, viu? É boa. Glória a Deus. Conta-se a história de um pedreiro que queria muito se aposentar. E com razão, porque ele tinha trabalhado com afinco, arduamente, durante muitos anos. Então ele se dirige até a sala do dono da empresa na qual ele tinha trabalhado a vida quase inteira. E ali ele diz: olha, finalmente, obrigado, irmão Fábio, chegou o momento de eu me aposentar. O dono da empresa, porém, olhou para ele e disse: sim, você vai se aposentar. Porém, antes, eu tenho uma missão para você. Eu quero que você construa essa última casa. E entregou um projeto na mão do pedreiro. Eu quero que você me construa essa última casa. E depois que você construir essa casa, aí sim,
você poderá se aposentar, você poderá parar de trabalhar. Aquilo deixou o pedreiro irritado, porque não era aquilo que ele esperava. Ele já estava pensando em fazer viagens com a sua família. Então, profundamente desgostoso de ter que realizar mais um trabalho como pedreiro, ele sai dali e ele toma a decisão que ele não ia fazer esse último trabalho como ele tinha feito os outros até aquele momento. Ele decide trabalhar com pressa, com desleixo, e até usa materiais de segunda categoria, materiais inferiores. Tudo isso para deixar bem claro que ele não queria estar fazendo aquela última construção. Os dias se passam, a obra termina, o pedreiro pega a chave e se dirige mais uma vez à sala do dono da empresa, na qual ele trabalhou a vida inteira. E ali ele diz: olha, eu fiz o que você pediu, eu queria me aposentar, mas eu construí essa última casa, aqui está a chave, posso me aposentar agora? O dono da empresa recebe a chave do seu funcionário, e ali ele faz algo inesperado. Ele devolve a chave para o pedreiro e diz: tome, essa chave é sua, é o meu presente por todo o trabalho que você sempre realizou aqui nessa empresa. Aquele pedreiro achava que a casa que ele estava construindo era para o seu patrão, mas no final ele descobriu que, na verdade, aquela casa que ele estava construindo não era para o seu patrão, era para ele mesmo, era para ele próprio. E será que com Deus é assim também? Será que aquilo que nós fazemos para Deus, na verdade, nós podemos acabar concluindo que não é para Ele que nós estamos fazendo, e sim para nós mesmos? Será que a obra que nós realizamos para Deus, no final das contas, acaba beneficiando a nós mesmos? Será que é algo que nós estamos fazendo não apenas para Ele, mas também para nós próprios? O versículo que nós lemos vai responder essa pergunta. Aqui em Hebreus capítulo 11, verso de número 7, o autor vai nos dar características de como Noé construiu uma arca. Características de como Noé aparelhou a sua famosa arca, que é chamada de Arca de Noé. Nós queremos então descobrir como Noé construiu a arca e assim podemos tirar lições para a nossa vida. Pergunta então é: como Noé construiu a arca? Primeira característica que nós encontramos aqui é que Noé construiu a arca pela fé. Olha o início do verso 7. Pela fé, Noé, e a continuação vai dizer, aparelhou uma arca. Pela fé, Noé aparelhou uma arca. Eu não sei se vocês alguma vez na vida já tiveram vergonha de demonstrar a sua fé em Deus. Eu sei que isso é muito comum, eu mesmo admito que várias vezes na minha vida já tive vergonha de expressar a minha fé em Deus. E muitas vezes nós temos, para os colegas, para a nossa família, nós temos receio de demonstrar fé no Senhor, como se ter fé fosse algo novo, como se ter fé fosse algo recente, ou então algo que poucas pessoas tiveram. Não, a fé é algo que poucas pessoas têm, é algo novo, é algo que inventaram agora. Mas o que o autor de Hebreus, desse capítulo de Hebreus, quer nos mostrar é que é justamente o contrário. A fé não é algo novo,
A fé não é algo recente, muito pelo contrário. Pessoas do passado, muitas pessoas do passado, são descritas aqui como tendo demonstrado uma fé firme e poderosa em Deus. Fé não é algo dos dias de hoje. Ter fé não é algo novo. Pelo contrário, muitas pessoas do passado, e ele vem descrevendo nomes aqui, demonstraram fé no Senhor. E foi por causa da fé que essas pessoas tiveram, que elas puderam realizar coisas extraordinárias para Deus. Como por exemplo, a arca. A arca, ela foi construída, estamos vendo agora, com qual característica? Ela foi construída através de qual característica no coração de Noé? A arca foi construída pela fé. Quando nós temos fé no nosso coração, coisas extraordinárias podem acontecer em nós e através de nós. A arca é só um exemplo. Hebreus 11 vai citar exemplo após exemplo de coisas grandes para Deus que foram feitas por intermédio da fé. O que eu estou querendo que você entenda então agora, nesse momento, é que muitas vezes, escute isso, muitas vezes o que falta para que coisas extraordinárias aconteçam em nós e através de nós é tão somente algo chamado fé em Deus. Não é onde nós nascemos, não é onde nós trabalhamos, não é onde nós moramos, não é a inteligência que nós temos, não, tudo isso é secundário. A característica principal de alguém que Deus usa é a fé no seu coração. Talvez o que está me separando e te separando de coisas grandes, extraordinárias para Deus, de sermos usados por Deus, é tão somente a nossa confiança no Senhor. Você crê nisso? A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Noé, portanto, construiu uma arca. E por que ele construiu uma arca? Através da fé. Essa é a primeira característica. Indo adiante, o nosso texto também nos ensina que Noé construiu uma arca divinamente instruído, ou seja, instruído por Deus. Ei, quem disse que ter fé é fazer o que dá na telha? Ah, eu tenho fé, vou fazer o que agora eu imagino no meu coração. Não, o nome disso não é fé. O nome disso é irresponsabilidade. Ter fé não é fazer o que dá vontade. Sabe o que é ter fé? Ter fé é seguir a orientação de Deus na sua vida. E foi isso que a Bíblia diz que Noé fez. Noé construiu uma arca. Noé acordou um dia e disse: hoje eu estou com vontade de construir uma arca, eu tenho fé que eu vou conseguir. Não foi assim. Noé recebeu uma revelação, Noé recebeu uma orientação de Deus para construir uma arca, porque é isso que a fé faz. A fé segue as orientações de Deus para a sua vida. Então a arca não foi fruto da imaginação de Noé, até porque naquela época nunca tinha havido um dilúvio ainda. Deus estava instruindo Noé acerca de coisas que ainda não se viam. E é isso que a fé faz. Ela enxerga o que ainda não se vê.
A arca foi fruto da orientação de Deus na vida de Noé. Trazendo isso para as nossas vidas. Sabe o que é viver uma vida de fé? Quem quer viver uma vida de fé aqui? Sabe o que é viver uma vida de fé? Viver uma vida de fé não é viver fazendo o que você quer. Na verdade, muitas vezes, ter fé é fazer o que nós não queremos fazer. Ter fé é ouvir a voz de Deus e seguir a orientação dele para as nossas vidas, mesmo que o nosso coração queira fazer outra coisa. O que Deus está me orientando a fazer é isso, então pela fé eu vou fazer o que Deus está me orientando. Isso é ter fé. Porém, como é que nós vamos seguir a orientação de Deus na nossa vida, se nós não sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida? É verdade, pastor. É por isso que todo dia eu peço para Deus falar comigo. Glória a Deus. Que bom que você pede para Deus falar com você, mas me diga uma coisa: com que frequência você tem aberto a Bíblia na sua casa? Porque Deus fala conosco de muitas maneiras, mas sabe qual é a principal? É através da Bíblia. Então é muito estranho que alguém diga que quer que Deus fale com ela, se esse mesmo alguém mantém a Bíblia fechada na sua vida. Se você quer que Deus fale com você e Ele fala, está aqui, ó, o primeiro instrumento através do qual Ele fala. Então quer saber? Aproveita que hoje é o dia da Bíblia. Toma vergonha e decide todos os dias abrir a palavra de Deus para ler, não somente hoje, mas enquanto você viver, e não vai faltar orientação de Deus na sua vida. Porque viver uma vida de fé é viver seguindo a orientação de Deus. Foi assim que Noé construiu uma arca. Deus chegou para ele e disse: Noé, eu vou destruir o mundo, eu vou disciplinar o mundo, faz uma arca. E Deus deu todas as medidas para Noé. Sabe o que foi que Noé fez? Noé obedeceu. Ele não fez como ele queria, ele fez como o Senhor queria. E é assim que nós devemos viver, seguindo a orientação de Deus para as nossas vidas. Em terceiro lugar, aqui em Hebreus 11:7, nós vemos que Noé também construiu uma arca, sendo temente a Deus. Verso 7 diz: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, ele aparelhou uma arca. Por que foi que Noé construiu uma arca? Porque ele era temente a Deus. Pastor, e o que é ser temente a Deus? Ser temente a Deus aqui significa levar Deus a sério, levar as orientações de Deus a sério. Deus disse: eu vou disciplinar o mundo com um dilúvio. Pecado traz consequências. Salário do pecado é a morte. O inferno é real. Alguém escuta isso e talvez zomba de Deus, mas Noé temeu a Deus. Noé levou as advertências de Deus a sério. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai destruir o mundo.
Por isso ele construiu uma arca, porque ele levava as coisas de Deus a sério. Outras pessoas zombaram do que Deus tinha dito, não acreditaram, como muitas pessoas hoje zombam do inferno, fazem piadas sobre o inferno, que o inferno é uma invenção, que o diabo manda lá, que lá é um local de diversão, enquanto Deus diz que lá é lugar de choro e de ranger de dentes. Temer a Deus significa acreditar nos avisos que Deus nos dá. E foi exatamente isso, igreja, que Noé fez. Deus fez advertências para ele, e Noé zombou das advertências de Deus? Noé duvidou dos avisos de Deus? Não. Ele temeu a Deus e disse: eu sei, Pai, que o que o Senhor está falando vai acontecer. E nós temos zombado das advertências de Deus? Ou temos acreditado que os avisos que Ele nos dá são verdadeiros? Será que nesse exato momento você não está duvidando de Deus em alguma área da sua vida? Será que hoje você não se encontra brincando com o pecado, como se o pecado não fosse ter consequências? Se você estiver fazendo isso, você não está temendo a Deus, mas você pode decidir temer a partir de agora. Você pode decidir: Senhor, perdão, porque eu brinquei até hoje, eu brinquei na corda bamba, e o Senhor não me deixou cair. Mas hoje eu tomo uma decisão, Pai. Hoje eu decido que eu vou temer ao Senhor de todo o meu coração. Obrigado por ter me poupado até agora, mas com o pecado eu não brinco mais, Senhor. Foi assim que Noé construiu a arca, com temor a Deus no seu coração. Ou imagina as pessoas passando, zombando dele, e Noé no seu coração temendo a Deus: Senhor, perdoa, Pai, dá mais uma chance. No seu coração, Noé temeu a Deus. A continuação do versículo mostra também que Noé construiu uma arca para a salvação de sua família. Pela fé, Noé, diz o nosso versículo, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para o que, igreja? Para a salvação de sua casa, para a salvação de sua família. Na época de Noé, o mundo era muito habitado, existiam muitas pessoas, mas de todas as pessoas que existiam na época de Noé, apenas 8 seres humanos sobreviveram. Sabe quem eram esses 8 seres humanos? A família de Noé. E daqui eu aprendo uma lição muito importante. Que lição é essa, pastor? Quando nós vivemos uma vida de obediência a Deus, isso traz bênçãos para a nossa casa. Quando nós decidimos viver uma vida de fé em Deus, de obediência a Deus, isso vai acabar trazendo consequências boas. Sabe para onde? Para a nossa casa, para a nossa família. Somos nós que estamos servindo a Deus, mas de certa forma isso vai trazer algo bom para a nossa casa também, para a nossa família também. Um grande exemplo disso foi Abraão. Abraão servia ao Senhor, Abraão orava pelos seus,
E a palavra de Deus diz que o seu sobrinho morava em Sodoma e Gomorra. E aquelas cidades eram perversas aos olhos de Deus, por isso Deus decidiu destruí-las. Porém, antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus tirou Ló de lá. Olha que coisa linda, igreja. Antes de destruir Sodoma e Gomorra, Deus poupou o sobrinho de Abraão. Por quê, pastor? A Bíblia não diz que Deus poupou Ló por causa de Ló. A Bíblia diz que Deus poupou Ló porque ele se lembrou de Abraão. Lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló de Sodoma e de Gomorra. Talvez você pense: eu estou servindo a Deus, eu estou me esforçando, mas eu não estou vendo diferença na minha casa, eu não estou vendo diferença na minha família, eu tenho familiares rebeldes contra o Senhor. Mas você já parou para pensar em quantas vezes Deus poupou os teus da morte, porque se lembrou de você? Você faz ideia? Você tem noção de quantas vezes Deus livrou os teus da morte, não por causa deles, mas porque Ele se lembrou de você, que está servindo a Ele ainda hoje? Então, mesmo que nem tudo esteja como você gostaria que estivesse, continua construindo a arca que Deus mandou você construir. Não desista. Sabe por quê? Porque quando você desiste, quando você se afasta de Deus, você não se afasta só. Alguém olha para você e se afasta também. Mas quando você persiste construindo a arca que Deus mandou você construir, talvez quando você entrar na arca, você vai ver que você não vai entrar sozinho. Talvez os teus vão entrar na arca com você. Não desista. Continua, persevera, seja um Abraão, interceda, tenha fé, seja um Ló, construa a arca, e na arca que você está construindo, os teus também poderão estar, os teus também poderão estar, os teus também poderão entrar. Talvez você olhe para os teus parentes e não entenda, porque aquele parente ainda continua vivo, porque Deus ainda não levou o mundo. Olha, porque Deus ainda não levou. Está aqui uma das respostas: é por sua causa, é pelo teu serviço, é pela tua sinceridade, é pelas tuas orações. Eu e você somos falhos, mas Deus tem misericórdia de nós. Persevera, continua nos caminhos do Senhor, porque a arca que Noé construiu foi para a salvação da sua própria casa. A salvação é individual, mas nós podemos influenciar os nossos. Glória a Deus. O autor de Hebreus nos dá mais uma característica de como Noé construiu a arca. Aqui nós vemos que Noé construiu a arca pela qual ele condenou o mundo. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Agora escute: pela qual condenou o mundo. A arca de Noé
condenou o mundo. Pastor, como foi que isso aconteceu? Noé, enquanto construía, ele pregava, dizendo que as pessoas estavam condenadas? Eu creio que não. Eu creio que Noé condenou o mundo não de forma direta, mas de forma indireta, pela forma como ele vivia, pelo que ele estava fazendo. O mundo estava se condenando. Como assim, pastor? Eu explico. Enquanto Noé construía a arca, isso demorou muitos anos, talvez 100 anos, as pessoas olhavam para Noé, as pessoas olhavam para o que Noé estava fazendo, e elas tomavam decisões, ou a decisão de serem salvas, ou a decisão de serem condenadas, porque elas tiveram tempo, sim ou não, de acreditarem no Deus de Noé. Aquelas pessoas tiveram tempo de perguntar: ei Noé, o que é que tu está fazendo? E Noé explicava. Elas poderiam ter se arrependido dos seus pecados, sim ou não? Poderiam, elas tiveram tempo. Foi muito tempo que Deus deu para elas. Então a vida que Noé estava levando, estava tomando, fazendo com que as pessoas tomassem uma decisão, ou de acreditarem no Deus de Noé, ou de duvidarem do Deus de Noé. Sabe que lição isso traz para a minha vida e para a sua vida? Alguém está olhando para nós. Enquanto nós estamos vivendo uma vida de fé difícil, mas de obediência a Deus, as pessoas estão olhando para nós. Às vezes nós nem falamos nada, mas as pessoas estão olhando para nós e estão tomando decisões por causa da nossa vida, sabia? Alguém está olhando para você e está tomando uma decisão de crer ou não crer em Deus, de ser salvo ou de não ser salvo. Então a nossa vida, ela serve para a salvação de alguns, e ela serve também para a condenação de outros. Olha como é sério, olha como é grave. O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em 2 Coríntios, e ele usa a linguagem do perfume. Ele vai dizer que o crente é que nem um perfume, e esse perfume tem dois cheiros: tem o cheiro de vida e tem o cheiro de morte. Olha o que ele diz, 2 Coríntios capítulo 2, versos 14 a 16. Se não quiser abrir, apenas escute. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para morte, para com aqueles, aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? O crente, então, sempre está cheirando. Pode não passar perfume, mas ele sempre está cheirando. Ou ele cheira vida, para quem acredita em Deus, ou ele cheira morte, para quem rejeita Deus. Mas sem cheiro ele não fica. A nossa vida é fragrância de Cristo nas pessoas. E não se admire, nem todos vão aceitar o que nós fazemos para Deus, mesmo fazendo certo. Pastor, eu não sei porque tem gente que não vai com a minha cara, pastor. Eu não sei porque que tem gente que me rejeita. Será que eu estou fazendo errado? Muitas vezes é o contrário. É justamente porque nós estamos fazendo certo, vai ter alguém rejeitando o que nós estamos fazendo, mas continua. Se for a vontade de Deus, continua.
porque através disso você está pregando a palavra de Deus para alguém, e é esse alguém que vai decidir se aceita ou se rejeita, se é salvo ou se é condenado. Para concluir, irmãos, nós já vimos que Noé construiu a arca pela fé. Noé construiu a arca divinamente instruído por Deus, seguindo a direção de Deus para a sua vida. Noé construiu a arca sendo temente a Deus. Noé construiu a arca na qual ele salvou a sua família. Noé construiu a arca pela qual ele condenou o mundo que rejeitou a Deus, porque depois daquilo veio o dilúvio e o mundo foi condenado. E para concluir, Noé construiu a arca pela qual ele se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Final do versículo, voltando lá para Hebreus, capítulo 11, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Interessante que o texto começa e termina se referindo à fé. Você percebeu? Pela fé, Noé construiu a arca. E a arca que ele construiu pela fé fez com que ele se tornasse herdeiro da justiça que vem pela fé. A fé é o começo e a fé é o fim da vida cristã. Então eu pergunto: quem foi o maior beneficiado pela arca que Noé construiu? Quem foi o maior beneficiado pela arca que Noé construiu? E a resposta é: o maior beneficiado foi o próprio Noé. Ele construiu uma arca na qual a família dele entrou e pela qual ele recebeu uma justiça que ele não merecia. Porque a justiça que vem da fé não é aquela justiça que a gente tem porque a gente merece. A justiça que vem pela fé é a justiça que nós recebemos sem merecer. É como a justiça de Cristo, que não é nossa, mas que nós recebemos porque nós acreditamos nele. O maior beneficiado pelo trabalho dele foi ele mesmo. O maior beneficiado da arca de Noé foi o próprio Noé, porque ele recebeu a herança da justiça. Ele teve a sua família entrando com ele na arca. Então, trazendo isso para as nossas vidas, igreja, às vezes nós dizemos: eu estou servindo a Deus, eu estou trabalhando para Deus, e de fato nós estamos. Só que no final das contas nós percebemos que a casa que nós estamos construindo para Deus, no final das contas, é para nós mesmos. Não é para Ele, porque Ele não precisa de nada. O que eu e você fazemos de bom, sabe quem é que beneficia? Somos nós mesmos. É mais ou menos o que acontece com o pecado, só que é ao contrário. Às vezes as pessoas pecam e elas acham que vão arrancar um pedaço de Deus com o pecado. Sabe quem é o maior prejudicado quando você peca? Não é Deus, não. Porque Deus não diminui a sua glória por causa do meu e do teu pecado.
Deus não diminui a sua santidade, a sua justiça, a sua perfeição quando eu e você pecamos, mas nós sim perdemos e muito com o nosso pecado. A nossa família perde por causa do nosso pecado. Quem mais perde é o pecador por causa do seu pecado. Será que a igreja está entendendo isso? É o efeito bumerangue. Aquilo que nós fazemos volta para nós, de ruim, mas também de bom. Então a pergunta é: estamos fazendo aquilo que Deus manda nós fazermos? Qual é a arca que Deus está mandando você construir? Você está obedecendo a Deus? Ou será que o seu lema é fazer só o que você quer? E se você está fazendo o que Deus quer, a pergunta é: como você está fazendo? Com raiva? Com pressa? Com desleixo? Ou você está fazendo com alegria, com dedicação, com zelo, entendendo que o que você faz para Deus volta para você mesmo? Eu não sei qual é a arca que Deus está mandando você construir. O que eu sei é que eu quero convidar você essa noite a obedecer. Pela fé, sendo temente a Deus, seguindo a orientação dele para a sua vida, que se encontra na sua palavra, para o bem da sua família e para o bem de você mesmo, para a sua própria salvação, porque a arca que Noé construiu foi a salvação dele. Deus apenas criou um caminho para nos abençoar, porque o que nós fazemos para Ele é para o nosso próprio bem. Quem acredita nisso? O que nós fazemos para Deus é para o nosso próprio bem. Quando Deus te manda seguir um caminho, não é para o bem dele, porque ele já tem tudo, é para o teu próprio bem, é porque ele te ama, é porque ele quer te salvar. Então hoje ele diz: creia no meu filho e serás salvo, tu e a tua casa. Me obedeça, me sirva, realize aquilo que eu quero que você realize na sua vida. Quem decide obedecer a Deus esta noite? Quero convidar o grupo de louvor aqui à frente. Enquanto nós estamos entoando um cântico ao Senhor, eu pergunto: quantos aqui decidem construir a arca que Deus está mandando você construir? Quantos aqui essa noite decidem obedecer a Deus, não olhando para a sua capacidade, mas pela fé no poder dele? Talvez você nunca havia entregue a sua vida verdadeiramente a Jesus Cristo, reconhecendo como seu Senhor e Salvador. Quero convidar você a fazer isso essa noite. Ele é a arca que nos salva da condenação eterna. Somente aqueles que estiverem em Cristo serão poupados da morte eterna. Entre em Cristo hoje, esteja em Cristo hoje pela fé, antes que a condenação venha, antes que a chuva caia, antes que o dilúvio chegue. Entre em Cristo pela fé hoje. Isso vale para você também, que já se entregou a Cristo, mas se afastou dele, se desviou do caminho, fugiu do propósito, não está vivendo hoje. Você não martela mais o martelo que Deus te deu. Você não prega mais
você não trabalha mais naquilo que Deus te mandou trabalhar. Você está andando em desobediência a Deus. Mas nessa noite, temendo a Ele, você quer voltar para os seus caminhos. Enquanto estamos entoando um cântico ao Senhor, se você está tomando a decisão de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você quer se reconciliar com Ele esta noite, ou se você quer renovar um voto com Ele, um compromisso, talvez de servir a Ele em alguma área na qual você parou de servir, de obedecer a Ele em uma área na qual você não tem mais obedecido, olha a oportunidade que Ele está te dando. Enquanto estamos louvando, saia do seu lugar, venha até o altar, e no final nós queremos orar uns pelos outros.